Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Hoje eu queria falar sobre alguns aspectos da inteligência artificial que têm me chamado a atenção e não necessariamente pelas maravilhas, pelas ferramentas, mas na semana passada eu tive a oportunidade de ver um vídeo no YouTube que me chamou muitíssimo a atenção. Esse vídeo foi gravado pelo filósofo sueco Nick Bostrom. E eu já tinha visto ele falar no TED ao vivo em 2019, e ele é uma pessoa muito respeitada, e ele falou para o canal Big Think no YouTube, e foi, vamos dizer, eu não sei se eu falo sensacional ou se eu falo assustadora, mas foi uma coisa que eu não tinha pensado. Ele falou o seguinte: se a inteligência artificial evolui como tem evoluído de uma forma poderosa, pode ser que num futuro essa capacidade supere a capacidade humana, o que, vamos dizer, a gente já viu em vários artigos que isso é bem possível. E é possível também que essa mesma característica também dê não só aquela inteligência estrutural como o Generative AI de escrever, ou como os modelos de redes neurais para ajudar em cálculo, etc. Mas imagine que o computador também adquira, através dessas conexões, sentimentos. E isso foi o que me assustou, ou seja, sentimento, porque, na verdade, são conexões neurais, etc., onde você pode desenvolver emoções, sentimentos. E aí ele levantou uma coisa que eu juro para você, no dia que eu vi eu fiquei sem dormir. Ele falou: então será que nós podemos chegar num momento em que vai existir direitos do computador com AI, igual existem direitos humanos ou direitos dos animais, etc. Como? Será que vai ser ético desligar um computador? Eu sei que vocês estão me ouvindo isso, vocês devem estar com o olho tão arregalado quanto estava o meu quando eu vi esse artigo. Mas isso me fez pensar muito, porque hoje, com esse avanço, existe uma preocupação gigante. Nós estamos vendo isso para todos os lados. A revista The Economist publicou recentemente um artigo do Yuval Noah Harari, que tem sido um crítico muito duro. É assim, até que ponto a evolução que nós temos é o caminho pelo qual nós estamos querendo ir? Até que ponto será que o Nick Bostrom está, vamos dizer, especulando ou até mesmo viajando ou sem noção, ou até que ponto, poxa, de repente isso é uma verdade e daqui a alguns anos nós vamos estar discutindo isso, né? Nós vamos ter computador com AI processando pessoas porque foram desligados, né? Hoje parece um cenário de um filme Matrix, né? Mas assim, eu não sei mais o que eu acho. E isso me leva ao assunto principal do podcast de hoje, que é essa questão ética, que eu acho que é uma reflexão. E por que isso num podcast que é muito voltado para as pessoas de projetos? É porque nós vamos estar gerenciando esses projetos. Esses projetos, eles não nascem do acaso. Eu, por exemplo, hoje tenho 2 ou 3 projetos envolvendo AI que eu estou envolvido. E aí aquela pergunta que eu me faço assim: o que eu estou fazendo é eticamente sensível a isso? Ou eu estou construindo alguma coisa que no futuro talvez eu possa não estar muito feliz ou eu possa me arrepender? E eu acho que esses dilemas éticos, eles são extremamente válidos, a preocupação da sociedade é extremamente válida, e eu não estou falando que isso no sentido assim, vamos parar o AI, igual esse pessoal falou. Primeiro, porque esse processo agora ele já está completamente fora do controle. Ou seja, não existe uma possibilidade de parar o AI ou bloquear o AI num país, etc. Hoje não tem, porque hoje não existe uma entidade controlando isso. Hoje é igual uma corrida do Velho Oeste. Todo mundo está correndo atrás da mesma coisa. Então não tem jeito de parar. Agora, tem jeito da gente entender até que ponto nós estamos querendo. Porque quando eu começo a ver gente falando em implante de Generative AI no cérebro, quando eu vejo gente falando de download das conexões neurais, startup tentando fazer download do seu cérebro e transformar esse seu cérebro num chat GPT virtual que vai viver eternamente. Bem, isso tudo do ponto de vista de tecnologia é uma coisa surpreendente, é coisa de filme de ficção científica, mas é esse o caminho que a nossa sociedade quer tomar, e eu acho que a gente, como gerente de projeto, a gente tem que ter essa consciência, porque se a gente não tiver essa consciência, eu vou fazer uma pergunta: quem é que vai ter? Quem é que vai ter essa consciência? Então acho que vale a pena vocês assistirem isso. Eu acho que tem muita coisa hoje, muita discussão profunda disso, e eu acho que uma das melhores coisas que nos ajuda a nos posicionar
é buscar informação. Ou seja, a ignorância, ela acaba te colocando numa posição muito frágil. É por isso que eu tenho estudado tanto o assunto inteligência artificial, porque eu não tenho a menor dúvida, se vocês lembrarem o CEO do Google, Sundar Pichai, falando que é uma das coisas, no Fórum Econômico Mundial de Davos, falando que AI é uma das coisas mais impactantes na humanidade, talvez mais impactante do que o fogo e a eletricidade. Bem, se eu falasse isso, eu seria considerado doido. Mas quando o CEO do Google fala isso, bem, a gente no mínimo tem que parar e dar uma pensada. E é isso que eu queria que vocês fizessem essa semana. Uma semana brilhante para vocês. Esse vai ser o tópico da minha newsletter. Para quem não assinou a minha newsletter, eu tenho uma newsletter chamada Beyond Hype, que é publicada no LinkedIn, que é publicada no Medium, que é publicada também no meu site, que as pessoas recebem no e-mail. Hoje a gente tem quase 50 mil pessoas recebendo, e o tópico desse mês é exatamente esse, onde eu faço algumas reflexões sobre isso. Então, não só escutando o podcast aqui, mas também dando uma olhada na newsletter que está saindo agora. Um abraço a vocês, ótima semana a todos e até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.